Por que ler ficção científica se a gente já tem o noticiário? Dou uma olhada nos jornais. A Alemanha discute proibição de óculos inteligentes da Meta depois de gravações ilegais. Em fevereiro, dois jornais suecos revelaram que trabalhadores terceirizados pela Meta no Quênia tinham acesso a imagens sensíveis filmadas pelos óculos de usuários, incluindo nudez e conteúdo sexual. Próxima página. Por que empresas de IA estão destruindo milhares de livros ao redor do mundo? Entenda. Poluição sonora de data centers afeta a vida animal e moradores. Sam Altman, CEO da OpenAI, propõe que no futuro a inteligência vire um serviço de utilidade pública como água e eletricidade que as pessoas pagam por consumo. Plataforma de música cria selo para identificar artistas criados com IA. Ex-presidente condenado e em prisão domiciliar aparece em convenção do partido em vídeo gerado por IA. TSE julga se é ilegal. Misericórdia. Black Mirror virou documentário rápido demais. A gente precisa admitir. A ficção científica já não consegue competir com a velocidade de absurdos que a realidade agora produz. E talvez por isso seja um gênero que enfrente resistência, que as pessoas não se interessem tanto, viram os olhinhos quando ouvem falar. Não basta mais a gente ler histórias sobre o absurdo, porque agora vivemos no absurdo, respiramos o absurdo, comemos o absurdo, somos o absurdo. Não podemos dizer que foi por falta de aviso. A gente viu o que estava por vir na ficção. Estava lá, em Admirável Mundo Novo, em 1984, no Conto da Aia, no Exterminador do Futuro, em Matrix. O difícil de entender é por que a gente não conseguiu evitar. Essas histórias conseguiram cumprir o seu papel de servir de alerta, de nos treinar para o que estava por vir. A gente já passou de vários apocalipses aí, né? Do Exterminador do Futuro, a Guerra das Máquinas de Matrix, enfim. Em todos esses a gente acha que houve uma grande resistência humana antes de nós sermos assimilados. E na verdade não, as pessoas simplesmente abraçaram. Nesse episódio eu vou conversar com um colega escritor de ficção científica para entender se restou ainda alguma lição que a gente possa tirar das distopias. Será que elas conseguem nos dizer onde é a saída? Eu sou a Aline Valek e você está ouvindo Bobagens Imperdíveis. Eu acho que sempre o cinema faz um papel muito grande para definir nossos interesses, né? Quando a gente é mais jovem e tal. Então, quando eu era bem novinho, fiquei fissurado em Alien e Exterminador do Futuro. Essa é a voz do Felipe Castilho, escritor, roteirista, autor dos livros da série O Legado Folclórico e dos romances do mundo de Ordem Vermelha, além dos romances Serpentário e A Besta. Ele é autor de muitos quadrinhos, como as HQs Savana de Pedra, Imagine Zumbis na Copa, Cara Coroa, Guarás, A Outra Margem, que é lindíssimo, entre muitos outros, tendo inclusive colaborado com a DC Comics, escrevendo uma das histórias da coletânea Coringa, o Mundo. Ou seja, o Castilho oficialmente coringou. Para começar a conversa, eu quis entender por quais caminhos ele entrou nesse mundo que o levou a escrever literatura especulativa e distopias. Fiquei fissurado em Alien e Exterminador do Futuro. Ou seja, ali já tem um pouquinho de todos os conceitos que a gente são os bastiões da ficção científica, que é pós-apocalipse, viagem no tempo, aliens, né, o xenomorfo, corpos estranhos invadindo outros corpos e, enfim, esses dois, e Predador também, eu acho que eu coloco nesse balaio. Eu era muito pequeno e mesmo assim eu tinha um fascínio barra medo, assim, sabe? Tanto pela criatura do xenomorfo, quanto pelo Predador, mas eu acabava gostando e meio que torcendo para eles, assim, né? Mas era legal quando a Ripley vencia, enfim. E Blade Runner, né? Que aí eu já era eu tô falando assim, era bem novinho mesmo, tá? 5 anos, 6 anos eu tava vidrado, mas aí com uns 9, 10, eu lembro que eu vi Blade Runner pela primeira vez. Obviamente não captei as coisas ali, não entendi 100%, sei lá, como criança nem 50%, né? A gente pega, mas a parte estética tudo me encantava muito.
essa coisa do medo também era muito importante, porque era aquela coisa que eu tinha medo, mas eu queria dar uma espiada, né? E Sim. eu acho que eu não tinha medo tanto pelas coisas óbvias, que é o xenomorfo, o Exterminador. Por exemplo, do Exterminador do Futuro 2 eu tinha um pavor daquela cena que a Sarah Connor tá, assim, tá num playground, ela se imagina no futuro, e vem a bomba atômica e varre o playground, e ela vira uma caveira, tipo, agarrando na grade, assim, tá, tipo, pegando ó, o fogo atômico. Aquela cena eu fechava o olho, assim. Era esse medo, e que era a base também da ficção científica dos 80, que é o medo nuclear, né? Japão, Estados Unidos, 2 minutos para meia-noite e tudo mais, né? Então, o cyberpunk eu sempre acho fascinante assim porque me agrada muito ver um filme, uma animação dentro, apesar do mundo ser uma droga, né? Eu sei que tem gente que gosta, né? Eu lembro quando estava aqui para fazer a grande Times Square paulistana aqui em São Paulo, o pessoal tava todo, meu Deus, vai ser muito legal a República cheia de neons. Eu tava, que droga. Sei lá, é um futuro deu tudo errado, né? É o bad ending, assim, né? Você vê, pô, holograma gigantesco e tal. Eu acho horrível. Mas eu acho que a gente importa um pouco esse medo estadunidense, né? Dos anos 80 para 90, que eram coisas deles. Eles que tinham treta com o Japão, eles que tinham, sabe? E hoje a treta é outra. Passou aí, a gente está falando de China hoje em dia, é o grande medo deles, sabe? Assim, né? Então, assim, mas a gente tem esse medo um pouco importado, mas para mim, ele definiu o que eu gosto, assim, né? Pô, depois veio o Segredo do Abismo, que é mais antigo, mas eu assisti depois dos 10 anos, tudo. Esse a minha mãe não deixava eu ver. Você Não, falou que você assistia olha, com 5 anos Alien, não sei o quê. Minha mãe não deixava eu ver Segredo do Abismo. Eu fui assistir depois de velha, inclusive, sei lá, mais de 20 anos de idade, porque eu não podia caramba. assistir. Mas é esse fascínio, assim, eu via as propagandas na TV, isso já me dava um medo, mas já me dava um fascínio também. E olha para onde me Muito. puxou, né? Para justamente escrever sobre esse ambiente. Olha aí. Não, total. Minha mãe, ela assistia junto comigo, né? Mas ela sempre foi bem massa, assim. O meu pai também, né? Eu fiquei mais parte da minha vida com minha mãe, mas quando eu era bem pequeno, eu assistia bastante TV com meu pai. E ele também, sei lá, assim, eles nunca foram, tipo, é melhor você não assistir isso. Obviamente eles iam jogar algo, uma carnificina na minha cara, assim, mas, tipo, teve filmes que me marcaram. Highlander, Anjos Rebeldes com Gabriel Byrne, sabe? Assim, tipo, é um filme violentíssimo, mas que pra mim tudo tinha contexto. Eu sabia que era um filme. Não é o cara furava o olho um do outro com o polegar e falava, é um filme. Minha mãe falava, é efeito especial. O cara provavelmente. Aí eu, tá bom. E pra mim é suave. Eu lembro que eu assisti Silêncio dos Inocentes muito novinho e tá tudo bem. Eu adorava, adorava, adorava. Você sempre foi Mas para um lado não mais virei um dark, psicopata. então. Será? Eu tenho um jeito bem feliz, assim, né? Mas eu acho que eu nunca. Eu acho que. Mas eu acho que de interesse, assim, era um negócio real, assim. Esse rolê mais obscuro me atraía muito. O meu primeiro livro que eu escrevi, que nunca foi publicado e nunca será, se tudo der certo, ele era um rolê bem dark. Eu era bem mais novo, escrevendo um rolê bem mais dark que na verdade eu não consegui publicar ele porque justamente não era a minha voz, não era o que eu deveria fazer primeiro, e esse livro foi recusado tantas vezes que não foi publicado, né? Assim, tá. Foi o meu livro de treino, né? Assim, junto com o cinema, os quadrinhos, o lado dos quadrinhos que aborda a ficção científica sempre me pegaram muito também. E aí eu acho que dava uma contrabalanceada, que era Surfista Prateado, esses heróis mais cósmicos, né? Dreadstar, histórias da Marvel no espaço, os próprios Guardiões da Galáxia, histórias do Jim Starlin, tinha várias, a Guarda do Infinito, o Jack Kirby, Quarto Mundo, todas essas coisas mais cósmicas sempre me pegaram muito, né? Assim, sei lá, junta com os filmes. Aí eu acho que o primeiro livro que eu fui ler de ficção científica mesmo eu lembro de ler Frankenstein, Mundo Perdido do Conan Doyle. Aí, um pouco mais velho, eu descobri Philip K. Dick, aí foi Caminho Sem Volta. Foi O Homem do Castelo Alto, que eu falei, pô, não é bem o que eu imaginava que ia ser o Philip K. Dick. Porque falavam, né, que o Vingador do Futuro do Schwarzenegger na época, né, lá, era uma história do Philip K. Dick. Blade Runner era uma história do Philip K. Dick. E aí eu pensei que o Homem do Castelo Alto ia ser uma coisa assim, né, um futuro utópico, alguma coisa e é um passado distópico, é um retrofuturismo, de certa forma, né? Então, eu Realidade fiquei surpreso. alternativa, né? Realidade alternativa, isso é. Acho que é o que melhor define, na verdade. Eu falei, não é o que eu esperava, mas que conceito legal. Dali, eu acho que eu não voltei. Aí veio Asimov, Arthur C. Clarke, eu acho que até o Arthur C. Clarke primeiro. Eu acho que foi assim que eu entrei, de cabeça.
Rússia 1920. Foi o ano em que acabou a Guerra Civil, que teve início com a Revolução Russa em 1918 e que deixou milhões de mortos, a economia arrasada. Foi também o ano que teve uma epidemia de tifo, uma seca que levou milhares de pessoas a morrerem de fome. Nesse mesmo ano, o russo Yevgeny Zamyatin escrevia um livro chamado Nós. Nesse livro, ele conta uma história que é ambientada no futuro, num estado totalitário, onde as pessoas são governadas por um benfeitor, uma sociedade governada pela matemática, pela razão, onde todos precisam ser felizes, onde todos se vestem igual, as pessoas são identificadas por números, tudo é feito de vidro, porque assim todo mundo pode ver o que todo mundo está fazendo, é um estado, policialesco. E o Yevgeny estava ali fazendo uma sátira ao novo regime soviético, com base nas experiências como ex-bolchevique, ele também passou um tempo preso, então ele era extremamente crítico. Nós foi o primeiro livro a ser banido da União Soviética. Ele não foi publicado em 1920, pelo menos não na Rússia, mas foi contrabandeado, foi parar nos Estados Unidos, onde ele foi traduzido e publicado em 1924. Isso não foi muito bom para ele, para o autor, porque como assim esse livro saiu no exterior? Então começou a ser pressionado, a ser perseguido, teve que interromper todos os seus trabalhos, sair da Rússia e foi exilado para a França, onde ele viveu até o final da sua vida. Nós é considerada uma das primeiras distopias da literatura, trazendo elementos que iam servir de base para uma porção de histórias que a gente vê depois. Mas ela não é exatamente a primeira porque existem algumas histórias anteriores a Nós que podem cair também na categoria distopia, foram ali escritas no final do século XIX. E aí o interessante é notar que na literatura a utopia é um gênero muito antigo, remonta ali ao início de 1500, sim, na era das navegações, com Utopia do Thomas More. Eu falei mais sobre a origem da utopia no episódio sobre o Raul Seixas dessa temporada. E aí o que o Raul Seixas tem a ver com isso? Você vai ter que ouvir o episódio para descobrir. Mas já as distopias, que são o exato oposto desse mundo ideal, que são um gênero de histórias muito mais familiares a nós, aposto que você conhece mais distopias do que utopias, elas só começam a ser escritas ali em meados do século XIX, já com a Revolução Industrial. Então você veja, foi uma revolução das máquinas que criou o ambiente onde os livros distópicos começaram a ser escritos. E eu falo mais sobre essa relação no episódio da Mary Shelley, porque ela também escreveu uma distopia, ali em 1850. Então, veja como é que a distopia surge como uma resposta direta ao medo, ao horror, que é desencadeado por esses novos tempos, por novos regimes, por novas formas de produzir, pela chegada da máquina, por uma intensificação dos conflitos mundiais, tudo fica numa escala muito maior, muito rápido. Tanto que a Primeira e a Segunda Guerra são produtos da Revolução Industrial. A morte também passa a ser numa escala industrial, de milhões. Então, o que os autores de distopia estão fazendo não é tentar prever o futuro, mas projetar quais são os medos, as ansiedades do tempo presente, do que eles estão testemunhando. Parece que toda notícia sobre corporações, sobre Estados Unidos, sobre guerras, parece que cada uma você pode simplesmente, a sua cabeça automaticamente vai falar, Fahrenheit, Admirável Mundo Novo, Nós, sabe? Tipo, faz esse link direto, né? O negócio é que a gente não percebe que quando onde a gente tá se transformando, porque uma colher de veneno por dia não te mata na hora e te dá uma certa resistência, mas quando você vai ver, você já tá totalmente envenenado, você está no futuro venenoso já. Quando você começa a ver, a IA foi aos pouquinhos, assim, você acha que, fala, pô, no universo de Blade Runner, no universo, sei lá, de Neuromancer,
que deve ter rolado uma grande resistência antes das máquinas serem. E não, as pessoas na verdade abraçaram, venham máquinas, né? Pensem por mim, escrevam por mim. Exatamente. É muito interessante você ver a continuidade desse raciocínio do tipo, eu vou mudar a forma que eu escrevo para não parecer que eu sou uma máquina escrevendo. Não vou usar travessão, não vou usar. Já é a máquina nos Sabe? moldando. As pessoas elas vão muito rápido. Então, assim, o Matrix ele, e o Neuromancer, eles mostram muito isso, de que tem gente que simplesmente prefere, sei lá, viver uma realidade moldada para eles do que ver a verdade, porque é isso. Tem toda aquela conversa do Cypher no primeiro Matrix, que ele tá comendo é ele com o Merovingio, ou é no 2, não lembro. É no 1, Acho que é né? no primeiro É que mesmo, Cypher. não é não? Não é o Merovingio, né? É no Acho que ele primeiro tá mesmo, que ele tá comendo conversando com bife. Smith. Temos um trato, Sr. Reagan? Olha, eu sei que esse filé não existe. Eu sei que o que eu ponho na minha boca, Matrix diz ao meu cérebro que é suculento e delicioso. Depois de 9 anos, sabe o que eu percebo? A ignorância é uma benção. E aí você vê um cara que é da resistência passando pro outro lado. E eu odeio quando fazem a coisa, tipo, Matrix é coisa de Red Pill. Pô, mas tem tanta coisa legal ali, gente. Não, não vamos. Tem tanta coisa legal em Clube da Luta, tem tanta coisa. Assim, não, a gente não precisa advogar pelo filme tanto porque, sei lá, já foi. Tá aí. É uma obra de arte que existe e cada um vai ter a sua opinião. Mas ele também mostrou muita coisa legal, sabe? Assim, tem clichês, tem coisas que envelheceram mal, mas nem tanto assim, sabe? Matrix ele tem bons diálogos que servem muito pra hoje. Principalmente quando eu lembro daquela série Animatrix. Lembra disso? Lembro, eu consumia tudo de Matrix que tinha. E Puta, ele meio que explica como que chegou no cenário, né, do que a gente vê nos sim. filmes, né? Então ele explica o contexto da Guerra das Máquinas. Também dá um prenúncio do que a gente vive, né? A gente tá vivendo uma certa guerra contra as máquinas, né? Então acho que Matrix foi sim muito no ponto em muitas coisas, inclusive no tem uma outra cena do que o agente Smith está explicando, acho que para o Morpheus, né? Que as primeiras versões da Matrix eram perfeitas. Só que isso gerava uma rejeição no cérebro das pessoas, né? Elas queriam viver no mundo imperfeito, no mundo que elas iam ter que trabalhar, levantar e trabalhar todos os dias. Acredito que, como raça, os seres humanos definem a sua realidade por meio de miséria e sofrimento. Assim, o mundo perfeito era um sonho do qual o seu cérebro primitivo tentou despertar. E é por isso que Matrix foi projetada desta forma, o auge da sua civilização. Você lembra de alguma outra história que você acha, cara, isso foi no ponto, seja filme, livro, sei lá, com o que a gente está vivendo hoje? Tem um dos meus livros favoritos da vida, que até semana passada, retrasada, bom, já não sei, assim, quando foram as coisas, o tempo tá passando muito rápido, mas Fahrenheit 451 sempre que eu vejo o ICE, ou então notícia do governo, das empresas comprando livros para escanear, e mesmo com toda, eu acho que tem coisas que não foram comprovadas, tem uma certa histeria, é, mas tudo isso para mim é o jeito de pensar de Fahrenheit, do futuro de Fahrenheit, sabe? Os bombeiros, os firemen, eles não estão lá para apagar incêndios, eles estão lá para queimar livros, né? Então, assim, isso é muito louco. E eu lembro que no livro tem o lance da uma família só é completa quando é a família mais a televisão, as paredes que eles falam, né? Que eles imaginam paredes de para assistir conteúdo grande, imersivo. E aí uma família bem-sucedida é a que troca todas as paredes da sala por telas, né? Então a coisa do multitela, por mais que ele pensasse lá nos anos 50 de um jeito físico, né? Tipo, várias telas ali, mas a TV de alta definição veio depois disso, enfim. E a gente vive no multitelas, no multiabas, pulando de uma tela para outra.
a maneira com que as pessoas deduram em Fahrenheit o vizinho que tem um livro, eu vi a fulana lendo, ela deve ter uma biblioteca em casa. Para mim é como as pessoas fazem com Ice, sabe? Para mim é o brasileiro falando para intervir aqui no crime organizado do Brasil, é, A sabe? Isso vigilância, é né? a hipervigilância, que ela já ultrapassa a máquina, porque ela assimilou as pessoas e as pessoas fazem serviço pela máquina. A gente sabe que em toda história tem quem fique do lado, o lado do militar, o lado do invasor, do que tá dando golpe, mas agora numa questão de vizinhança, sabe? Porque no Fahrenheit é isso, tem uma senhora que tá lá, todo mundo conhece ela na vizinhança, aquela vizinhança cheia de famílias nucleares, né? Estadunidenses e tal, mas, pô, mas se ela tem uma biblioteca, ela tem que morrer. Aí todo mundo assiste com aquela meio tristeza só, que pena, mas ela tinha uma biblioteca e todo mundo queima, e a mulher não quer sair da casa, porque ela fala, eu prefiro queimar do que viver num mundo assim. Isso me lembra também do Admirável Mundo Novo, é os 5 minutos de ódio, né? Ou é do 84? Agora eu já confundi os dois, que o pessoal fica olhando o inimigo na tela. Eu acho que é o tem nos dois algo parecido, que ficam passando um trailer do que está acontecendo na guerra fora do continente. Olha o que está Ai, rolando na não sei. Eurásia. Isso aí é no 84, da Eurásia é 84. Que aí o pessoal fica xingando pra tela, e tem 5 minutos para desabafar, xingar o inimigo e taranã. Essa catarse do ódio, pra mim, são as redes sociais, sabe? Total. Estendidas ao dia inteiro. Não são 5 minutos de ódio. Se você quiser, o algoritmo te deixa ficar 24 horas no ódio. A gente pode ser crítico a isso, mas ele vai encontrar um conteúdo que vai te fazer interagir pela raiva, pelo ódio e tal. Então, ninguém está imune a isso. Quando eu acho que o que conecta artistas é a raiva também, fica tudo muito. A arte vai sendo esquecida, né? A gente está com tanta raiva de IA que tem gente que tá maluca, tipo, acusando a gente de usar IA, ilustrador. Primeiro, né? Nós não temos que queimar ninguém em praça pública. É estúpido usar. Eu não gosto de artistas que usam IA, mas, assim, eu vou ser. Eu matar, tipo, você vai enterrar essa pessoa em vida, tipo, assim, você ignora, você tira dos seus interesses, tudo, né? Assim, tipo, eu não consumo, não aprecio, não vou ver. Se eu souber que tem IA, foi comprovado, eu não assisto algo, não leio, né? Mas quando a coisa vira um linchamento, isso me preocupa, sabe? Eu já vi muito artista, tipo, que faz um trabalho às vezes tão realista que o pessoal fala que é IA. E aí o cara ele começa a sofrer ataques. Pô, tem um artista que eu gosto muito que ele desenha cenários. Ele já faz o mesmo tipo de trabalho há mais de 15 anos, sabe? Ele usa vetor, essas coisas, e o pessoal não para de falar que ele usa IA. E ele falou, eu cansei de me defender. Pô, eu fiz isso por tanto tempo sem precisar ficar fazendo esses avisos, eu parei de avisar. Se vocês não acreditam mais, dane-se, sabe? É horrível. Sim, sim. E acho que até as próprias plataformas, tipo, tem agora IA, a preocupação de você não escrever para parecer que você é uma inteligência artificial. Então as pessoas estão escrevendo Nossa, errado, porque se escreve certo demais, você provavelmente usou IA. E agora as plataformas, por exemplo, Substack, tem lá um botão detectar se o texto foi escrito por IA. Então pessoas que não usam IA estão tendo, porque essa ferramenta é IA também. O detector de IA é IA. E é ele IA, que é está IA. dizendo se aquele texto foi escrito por IA ou por uma pessoa, então as pessoas estão com medo também disso, né? E eu acho que a IA ela foi implantada assim para matar a internet, em primeiro lugar, mas para fazer a gente desconfiar uns dos outros. Né? A gente plantar essa desconfiança da gente não conseguir nem ver mais um meme de um cachorrinho, de um gatinho fazendo coisa engraçada, ou coisas incríveis no oceano, assim, que eu gosto muito de ver esses vídeos de oceano que tem no oceano. Mas hoje em dia eu penso, Amo. cara, mas será que isso é de verdade? Ou será que foi feito por IA? Então eu não me impressiono mais com nada, porque já vem essa desconfiança em Putz. primeiro plano, sabe? Você se priva de ter daquela coisa de você ficar boquiaberto e falar, nossa, olha isso. Você assiste o vídeo meio neutro e você fica tentando olhar se é IA ou não. Aí fala, pô, não é. Depois fala, pô, que bonitinho, se liga. Tipo, você não tem mais aquela coisa da surpresa, de ver algo e se surpreender. Tipo, Se a distopia não é tanto sobre previsão de futuro, mas é uma forma de olhar para os medos, para as angústias, para as nossas críticas
sobre o presente, quais que são os nossos medos atuais, né? O que as distopias podem nos dizer sobre o que a gente tem medo agora? E isso também dá para notar em 9 a cada 10 conversas que eu tenho, que um grande medo da nossa sociedade atual é da inteligência artificial, de como essa tecnologia tem avançado. Nós estamos com medo da máquina, de novo, como nos velhos tempos, como sempre foi desde a Revolução Industrial, não é mesmo? De sermos substituídos, de estarmos sendo vigiados por ela, de sermos engolidos por ela, principalmente se a gente for pensar na forma que as inteligências artificiais, né, as LLMs, vêm sendo treinadas, devorando tudo o que pode sobre a gente, a nossa linguagem, o nosso tempo, enfim, nós viramos alimento para as máquinas. Matrix acertou de novo. Mas eu queria olhar um pouco mais para as distopias do Castilho para entender quais aspectos da nossa sociedade, né, nossos medos, angústias, ele estava colocando ali na ficção. Né? Então eu perguntei sobre o Ordem Vermelha, né, esse primeiro volume do Ordem Vermelha, que foi um livro lançado em 2017. E mesmo ele não sendo considerado, né, um livro de ficção científica, ele tem mais elementos de fantasia, né, tem castelo, várias raças, é épico, tem magia, mas ele plantou vários elementos distópicos, né, que a gente costuma associar mais com a ficção científica. Então a gente vai ter nessa história um governo autoritário, eu diria até que teocrático, né, todo mundo tem que acreditar ali na mesma coisa. Mas, por outro lado, ele vai trazer personagens que combatem esse regime, que vão resistir a ele. É a história de quem se revolta. E o Castilho traz isso em mais de uma história, né? Eu acho que ele faz isso muito bem, de trabalhar personagens que vêm da periferia, que vêm da classe trabalhadora e estão ali enfrentando essa distopia. E aí eu perguntei pro Castilho mais sobre a criação desse mundo, como que os personagens combatem isso, eles encontram uma escapatória. No Ordem, eu acho que você falou muito bem, assim, apesar da roupagem de fantasia, ele vai eu acho que ele vai no rastro de várias distopias, assim, né? Então, você tem controle populacional, você tem, de certa forma, até experiências genéticas, você tem eugenia, genocídio, tudo rola nesse mundo aí, né? E a teocracia, que é o lance do... A arte só pode ser feita em nome da deusa, Una. Ninguém precisa saber escrever. Por quê? O que você quer fazer com a escrita, né? Tipo, só as autoridades, né, que são polícia do mundo, pode se comunicar através de cartas ali para manter o sistema de comunicação da cidade. Então, primeiro, eu acho que o primeiro ponto que faz o Ordem Vermelha ser essa fantasia distópica é normalmente nos livros de fantasia as pessoas vivem, né? Estamos ali, Westeros, aí pô, 5 dias a cavalo de tal cidade, mais meses para chegar do outro lado do mapa. Na Terra-média, pô, a gente tem ali de Hobbiton até Mordor, tem que passar pelas montanhas e tudo. As pessoas sempre se locomovem em fantasia para mostrar esse mundo, a variedade, outros cenários. E no Ordem Vermelha tudo se passa numa cidade superlotada. Então ela se passa num lugar claustrofóbico, num lugar que tem mais gente do que deveria, mas ninguém vai sair desses muros porque lá fora existe o pecado e a destruição. Então, assim, só existe o deserto porque Una acabou com toda a impureza do mundo e ela só salvou quem estava dentro da cidade. É uma cidade grande, mas que já é superlotada, porque por 1000 anos ela foi crescendo, crescendo e tudo alimentando uma máquina de trabalho forçado. As pessoas trabalham 13 horas por dia, as pessoas têm que são obrigadas a fazer orações à deusa e ficar de olhos fechados, não pode usar a cor vermelha, porque, enfim, Porque tem é o seu coisa de porquê dentro do livro, petista. é coisa de petista. Não pode usar boné do MST. Então, assim, o livro já começa com isso. E tem uma grande estátua da deusa no meio, que a deusa tem 6 faces, porque ela é a união de 6 deuses da antiguidade que se tornaram uma deusa, uma religião que eles explicam que os deuses estavam errados e se tornaram um ser uno que salvou a humanidade, que é a Una, e por isso ela tem 6 faces, né, para representar o que antigamente eram 6 deuses. E essas 6 faces, a estátua ela tem 6 faces olhando para toda a cidade, então as pessoas se sentem observadas, que é o conceito do panóptico. Que aí a gente vai, que é a prisão que o Jeremy Bentham tanto fala no livro dele, que depois o Foucault fala em Vigiar e Punir, e está presente em muita ficção científica
de coisa, né? Tipo, que as pessoas se vigiam. E aí volta lá pro papo que a gente tá tendo no início, né? Tipo, os vizinhos se entregam. Por quê? Se alguém estiver usando algo na cor vermelha, o vizinho vai entregar porque ele não quer problema para ele, para falar, você é cúmplice, você sabia. Então, as pessoas se vigiam e acham que estão sendo vigiados o tempo inteiro, né? Tipo, tem uma estátua gigantesca voltada para todos os lados da cidade, para todo mundo se sentir constrangido e vigiado o tempo inteiro. Os personagens, eles sofrem com isso, porque quem não sofre ali ou é a autoridade, é como se fosse a polícia, ou é o clero ali, né? Tem um tipo de clero, que é a centípede. Todas as pessoas é um cara que trabalha no poleiro, que é onde eles usam falcoaria para entregar cartas, né? E o Aelian, ele é um falcoeiro, só que todas as habilidades dos personagens, eles conseguiram, apesar de toda a opressão. Do tipo, ele ficou trabalhando tanto tempo num poleiro que ele aprendeu a ler sozinho, porque ele começou a abrir carta escondido. E como ele aprendeu a ler sozinho, com isso ele começou a entender. Ele tem uma escrita rudimentar e uma leitura rudimentar, mas ele entende o suficiente para saber como funciona a troca de turnos entre guardas. Fulano não vai estar tal dia no posto tal. Então eu coloquei os personagens, tem o Zig, que é um sinfo, né, que trabalha na parte agrária assim, da cidade. Todas essas pessoas conhecem a cidade, sabem bem do que as oprime, mas nunca pensaram que existe outra maneira de viver. Só que quando todas elas se encontram, as ideias começam a surgir. E assim, as informações juntas, elas são o suficiente para fazer uma revolução. O Ordem Vermelha 1 é o início de uma revolução. E o Ordem Vermelha 2 é um além da revolução. Você faz a revolução. Você pode ganhar ou perder, mas além disso tudo, se você sentar no trono, qual que é o próximo problema? Você vai instituir um novo tipo de governo? Ou você vai simplesmente se tornar a próxima imperatriz e oprimir o próximo? Se a gente for olhar para os grandes vilões dessa distopia que a gente está vivendo, os cavaleiros do apocalipse, né, os tech bros, o Sam Altman, aquele cara esquisitíssimo lá do Palantir, né? Inclusive muito irônico, né, chamar de Palantir essa empresa de vigilância, baseado no nome daquele artefato amaldiçoado do Senhor dos Anéis, que eram os olhos de Sauron, né, espalhados ali pela Terra-média. Engraçado. Usados pelo Saruman branco. Exato. Então você vê, olha de onde veio essa ideia. E aí, se pensar também, Elon Musk, Zuckerberg. O Elon Musk, a inteligência artificial dele, o Grok, ele tirou esse nome de uma história de ficção científica. Um Estranho numa Terra Estranha, do Robert Heinlein. Do Heinlein. Uhum. Exatamente. É uma palavra que ele inventou lá, que era até um verbo, né? Você grocar, né? Que seria você entender alguma coisa. E ele pegou essa palavra e deu o nome da inteligência artificial dele. Ou seja, esses caras que estão destruindo o nosso mundo, eles também buscaram inspiração na ficção científica, assim como nós. E aí eu acho que a questão que eu tenho para você, não sei, eu tenho para mim também. Mas será que a ficção científica deu ideia para fascista? Pô, deu, né? Porque a gente tá falando sobre os próximos passos da humanidade. Olha só, como seguir por esse caminho, a gente vai cair num fascismo global. Aí os caras falaram, pô, legal, fascismo global. Tipo, não pegaram como se prevenir, eles falaram como vamos aplicar, né? Não é culpa da ficção científica, os escritores criam mundos, histórias, cenários, mas as pessoas elas vão tentar sempre subverter a narrativa ou o entendimento disso. O que a gente espera de um bilionário que não sabe o que o povo passa, tudo? Ele vai ler um livro que é uma crítica social e vai ficar do lado que a gente critica. Então, toda a companhia do Peter Thiel usa vários termos do Senhor dos Anéis, e todos eles são... tem o Micran, Micran não, desculpa, o Mithril. Micran é X-Men. X-Men é um puto exemplo, né? Assim, X-Men é um exemplo também de como o pessoal sempre critica quando surgem personagens de apelo social, que é o tempo todo que acontece, sendo que tem um histórico. E também é muito legal, por isso eu indico o vídeo que o Ora Thiago fez agora sobre X-Men, não sei se que foi de 1 hora e pouquinho lá, que eu adorei, que ele desmistifica um pouco isso também, né? Sobre. Os X-Men sempre foram uma crítica social. Então, aí tá, né? Como cada um vê o que quer, né? E às vezes isso cai pro nosso lado também. A coisa que o pessoal fala, não,
que o Thiago fala muito bem lá no vídeo dele, que é Xavier e o Magneto são Martin Luther King e Malcolm X, né? Não, nunca foi a intenção. A gente projeta, né? Então, se a gente projeta, às vezes, até de uma maneira equivocada, nossos ideais, nossas lutas, por que os caras não vão projetar o sonho de dominação deles em histórias onde o mundo é dominado, sabe? Assim, na minha história, na Besta, que saiu agora pela Aleph, foi inevitável essas pessoas serem as vilãs, mas não no sentido maniqueísta, do tipo, bilionário é ruim e tarará, tarará. Claro, primeiro, se existe um bilionário, existe um desequilíbrio no sistema. Tudo bem, né? Isso para mim já é estabelecido. Agora, é que na minha história, o mundo teve um pico de IA lá pelo final do século XXI. Realmente rolou aquela singularidade que todo mundo achou que ia ser mais cedo, mas acaba rolando ali em 2080 até 2090, da IA conseguir a capacidade de se autorreplicar e dela se tornar uma super IA, né? E com isso o mundo começa a ver o seu fim mesmo. Agora acabou, agora é realmente extermínio, muitas mortes. A IA está fazendo tudo matematicamente para a evolução dela e dane-se os humanos. Eles são baterias, né? Novamente, a gente chega nessa parte da ficção científica que o Matrix e o Neuromancer contou pra gente. Agora, o que acontece? O mundo consegue desligar, fazer um esforço coletivo, e todo mundo falar, ok, o problema é esse. E todo mundo concorda que agora que a gente está morrendo, vamos concordar que o problema é esse? Então, o mundo consegue parar a IA e colocar um freio do tipo, a gente pode continuar tendo IA, mas ela não pode passar dessa versão. Então, essa versão evoluída da IA é presa de maneira offline e mantida para estudos, para a gente como evitar isso, como evitar uma nova ascensão de uma IA para uma super IA. Mas os bilionários falam, não é justo. Por que a gente abriu mão disso? Por que a gente abriu mão de nos tornarmos melhores, do nosso próximo passo de evolução, de pararmos de ser o Sapiens e ser a próxima coisa? Eles pensavam, não, é o fim do mundo para a mediocridade humana. Nós vamos ascender junto com as máquinas, porque a minha consciência vai ser upada lá para dentro. Então existe um movimento de bilionários que são os últimos que sobraram do mundo, são os últimos suspiros do capitalismo, que aí o livro se passa em 2168, que eles estão querendo a volta da IA sem limites, porque a gente não pode limitar a nossa evolução. E essa que é a treta. Então, o mundo se resolveu em vários aspectos. É um mundo esperançoso, é um solarpunk. O livro ele começa mostrando um mundo que tem uma renda básica universal, que todo mundo tem direito a ir para qualquer lugar, a comer o que quiser e a saúde de maneira ilimitada. Porém, uma parte do mundo, todos os bilionários que quisessem habitar esse mundo iam ter que pagar pelos crimes, porque quase todos eles participaram da evolução da IA. Então eles falam assim, você vai pagar com o que é mais valioso para você, dinheiro. E você não vai ser mais um bilionário, você vai ficar abaixo disso e tá tudo bem para você, você vai viver muito bem, porque todo mundo no mundo vai viver bem. Aquela coisa que a gente fala, né? Filho de político deveria usar escola pública, político deveria usar o SUS. Tudo funciona muito bem. Todo o sistema de saúde, todo o sistema financeiro funciona bem e tal. Só que uma parte desses bilionários fala, vocês não podem forçar a gente a abraçar isso. Aí o pessoal fala, ok, você criou data centers em ilhas artificiais, você vai morar lá agora então. E é isso, o mundo, o último suspiro do capitalismo está em ilhas, cidades e estados espalhados pelo mundo. E tem gente que fala, eu não quero viver nesse mundo comunista, eu vou para lá. E vai se ferrar e tá tudo certo, porque a gente já aprendeu que se um lado tem uma doença que está matando o planeta e do outro lado tem a vacina, tem gente que vai ficar do lado da doença e pronto. Já está comprovado que a IA matou o mundo, matou milhões e que ela foi superada, mas tem gente que se for dada a oportunidade, ele vai voltar para IA de novo também. Então o livro ele brinca com esse limite, assim, né? Você tem o mundo inteiro é um solarpunk, mas tem alguns lugares que optaram por ser cyberpunk ainda. Né, que tem a escassez, a fama você pode, mas lá dentro não, lá você vai ter fama, lá você vai poder jogar, lá você vai poder se viciar, lá você vai poder. E as pessoas falam, pô, eu acho que eu tenho a liberdade para viver nesse mundo. Aí o mundo fala o quê? Vai, se você quiser viver numa dessas cidades, vai. Então a história se passa em Amarant, que é uma ilha do lado da Bacia de Santos, assim, uns 80 quilômetros da costa brasileira, que era um grande data center que foi convertido numa cidade que virou uma cidade de cassino, uma cidade um recanto de drogas e escravidão e tal, né? Mas que muita gente opta por falar, essa é a verdadeira liberdade. Eu acho que eu gosto de trabalhar em espaços negativos, sabe assim, da narrativa.
Sim. Que não é só a causa. No Ordem eu mostro a causa, mas mostro o outro lado. Na Besta eu já quis trabalhar só nesse espaço negativo. Tipo, não interessa tanto como foi a guerra. Não é um livro de ficção científica militar que adoro, tá? Eu adoro histórias assim, tipo, o próprio Heinlein, Tropas Estelares. Eu acho muito legal. Eu gosto de Alistair Reynolds e tal. Eu gosto desse tipo de leitura, mas eu não quis escrever um livro de guerra. Eu quis escrever um livro sobre o que acontece depois. Ele tá nesse espaço que existe entre o deu certo, mas tudo pode dar errado de novo. No meio desse caminho existe uma história do porquê que pode dar errado e o que aconteceria ser. E aí é muito fácil de pegar coisas de hoje em dia, assim, como todos os aspectos que eu falei de IA tudo, eu falo de desextinção, né? Por isso que na capa tem um tigre dente de sabre e tal. Inclusive eu falo que o pitch mais fácil do livro é, se eu não tiver tempo de conversar, assim como eu tô conversando com você, e tiver que falar sobre o que eu falo, é um tigre dente de sabre matando bilionários. Aí a pessoa fala, mas é o suficiente para muita Take gente. my money. Olha aí. Agora, para além da ficção, para além daquilo que a gente coloca nas nossas histórias, eu queria saber do Felipe como pessoa, né? Não como escritor. Mas se tem jeito da gente sair dessa distopia, né? De qual que ele vê que é a saída? Como é que a gente pode resistir? Eu não sei descrever o sentimento de dever cumprido que eu tenho quando o meu dia não se resumiu só a ficar na frente da tela. Quando eu pude conversar com um amigo, nem que seja à distância, aqui a gente falando, poder ter uma conversa aberta, franca, sem roteiro, sem interesse. De preferência, pessoalmente, eu acho que a sensação aumenta, mas esse é o lado bom da gente poder falar com amigos que estão longe também, no caso, né? Estamos aqui fazendo, pô, você tá aí na Alemanha, tô aqui no Brasil, mas uma sensação de liberdade que eu tenho, que eu falo, eu preciso mais disso, é quando eu esqueço que eu tô com o celular, porque eu tô me divertindo. E é tão fácil eu me esquecer. Assim, parece que por dentro eu tô implorando para não lembrar disso. Como você perguntou, né, para minha pessoa, eu tô falando com coisas bem específicas, pequenas e pessoais, assim, né? O meu problema não é tanto ficar rolando timeline, é que sempre tem uma notificação do que seria trabalho urgente, ou você fala, eu não preciso pegar isso de trabalho agora, mas ao mesmo tempo você pensa, mas depois vai ter essa oportunidade, porque, né, eu tô trabalhando só escrevendo, então eu posso me dar o direito de não querer saber mais sobre um trabalho, mesmo estando atribulado, cheio de trabalho. Quando eu estou escrevendo, eu tento me focar no. Caramba, eu estou fazendo o que eu gosto. E eu sinto real prazer em escrever, apesar de escrever, às vezes, várias coisas ao mesmo tempo. Eu gosto de todas elas. Eu não gosto de estar desesperado. Cara, é um negócio muito singelo, mas às vezes de tarde aqui, assim, se. Estão dias bem cinzentos aqui ultimamente, né? Mas se sai um solzinho, eu consigo falar, caramba, eu posso sair um pouco e dar uma volta no bairro? Eu simplesmente ando mesmo, assim, meia hora andando, eu já volto me sentindo bem. Eu falo, como é que eu faço para ter mais disso? Como é que eu faço para compartilhar isso com mais gente? O desejo de me desconectar me mantém seguindo. Trabalhar muito agora para ir pro meio do mato no futuro presente, mas não me isolar. Porque o que eu tô falando é anti-isolamento, é se conectar com as pessoas, mas não da maneira que a gente tá acostumado agora, que é uma conexão superficial pelas redes e tal. Não, eu queria que São Paulo não estivesse destruída e entregue a um governo criminoso e que não tivesse vários anos de projeto de governos criminosos aqui, para poder ter espaços onde pode se viver bem. Será que existe algum lugar que eu possa morar, que eu tenha contato com a natureza, que se eu consigo ir até o parque por 15 minutos, sabe, e ver maritaca gritando uma com a outra, eu tô feliz. Então eu falo, se com pequenas microdoses de vida eu fico bem, por que eu não posso ter uma overdose sabe? Por que a gente tem que sonhar só com, não, quando eu aposentar, não, no fim de semana a gente pode, sei lá, fazer um bate-volta na praia, porque é o que dá tempo, porque a vida é corrida? Não, eu quero mais tempo, eu quero mais ócio, eu quero criar em situações favoráveis, porque criar para mim se eu trabalho com isso, eu também adoro fazer isso, é meu propósito, eu adoro tirar da minha cabeça uma coisa e desenvolver ela. E eu quero fazer isso em condições favoráveis, não sempre espremido, não sempre sentindo uma gravidade muito maior do que ela é. Eu fico só querendo viver a vida em doses maiores. Eu falo, é muito pouco ter poucos momentos de alegria durante o dia, que te carregam às vezes pela semana. Poucas pessoas conseguem hoje numa escala 6x1 ou coisa, pegar e falar, pô, eu vou viajar no fim de semana, sabe, assim, tal. Mas se você tem, sei lá, nas férias, fala, pô, nas férias vou com a minha família, não sei, pra uma praia, eu vou ficar de boa em casa, ficar na rede, ou então, sei lá, vamos visitar parente no interior. Isso já é uma promessa de
de que você vai ter um tempo bom lá na frente, por que a gente não pode ter isso sem limitações, sabe? Eu acho que a gente tá nessa batalha, a gente tá brigando por ter nosso tempo. E literalmente a gente não tá lutando contra o tempo abstrato, porque os dias parecem menores porque a gente tá sendo surrado por notícia ruim. Não! Existe o lado que é contra o tempo, existe quem queira que você trabalhe mais. E existe partidos que se posicionam e você vai trabalhar mais, porque é assim que se vira um ser humano decente. Sabe assim? Então, assim, você é o lado as máquinas do Matrix existem. Só que as pessoas que vestiram a carapuça, sabe? Assim, elas são máquinas orgânicas. Elas querem que a gente viva no contratempo, que a gente se ferre, que a gente entregue cada vez mais, para eles serem cada vez mais. Né? Não existe projeto para as pessoas vindo desses lugares. E aí entra todos os pensamentos, porque é muito triste quando você tem um dia tão bom que no segundo seguinte você tá depressivo, você fala, quando que eu vou ter esse dia bom de novo? Quando que eu vou ter essa chance? E por isso é tão bom a relação de quem tá perto da gente, sabe? A gente não se isolar, tipo, encontrar esses pequenos oásis no dia. Eu tô no meio da cidade barulhenta e tal, sim, odeio. Mas no final do dia a minha esposa vai voltar do trabalho, a gente vai conversar sem pensar em mais nada. A gente vai jantar, uma janta que eu fiz com calma. Eu sei que às vezes o tempo não deixa, que as pessoas vão comer qualquer coisa, vão pedir coisa, mas você tá se voltando pra você e tomando seu tempo de volta. Vou fazer uma comidinha aqui, e quando ela chegar, a comidinha vai estar quente. Eu adoro fazer isso, sabe? Assim, tipo, é um momento do dia tão bom. Então, normalmente, quando eu faço algo bom, quando encontro um amigo, tomo um café com um amigo legal. Outro dia, encontrei 2 amigos que eu não via há muito tempo. A gente nunca bebeu vinho junto, a gente falou, pô, a gente só toma cerveja, vamos beber vinho hoje. E foi uma coisa de esquecer de olhar o celular, chegar tarde em casa, os outros 2 esquecerem que tinha trabalho no outro dia de manhã, e eu voltar pra casa também falando, poxa, eu queria que não demorasse 6 meses pra ver esses meus amigos, porque Sim. A vida deles também impede ele de fazer isso. Eu queria que todo mundo pudesse... Assim, é um pouco inocente falar isso, né? Eu queria que todo mundo tivesse tempo. Depois dessa conversa com o Castilho, eu fiquei pensando em como a distopia ainda faz sentido. Acho que por 2 principais razões. A primeira delas é que, sim, por mais que a gente também precise olhar para utopias e voltar a nossa imaginação para conseguir projetar cenários melhores, também é importante a gente olhar para as distopias. A gente precisa desse espaço para falar sobre os nossos medos, para apontar os caminhos errados que a gente acha que a sociedade está tomando. Em segundo lugar, as distopias ainda fazem sentido, mesmo quando a gente olha para as mais antigas, porque a gente está vivendo a mesma situação desde a Revolução Industrial, né? Com outra escala, outra roupagem, mas é essa constante aceleração, né, da revolução tecnológica, cultural, cognitiva, que não começou agora, né? A inteligência artificial não está trazendo coisas exatamente novas. Isso começou há mais de 100 anos, né? Desde que as máquinas começaram a substituir trabalhadores dentro das fábricas, e que isso não necessariamente significou uma melhoria, né, de condições de trabalho. E a gente está vendo isso de novo, e de novo, e de novo. A gente só se repete, por isso que é muito fácil prever o futuro. A gente está preso num looping de repetições. E aí o que o Castilho falou, achei muito interessante, né, que essas micro-revoluções que estão ao nosso alcance, né, de retomar de volta o nosso tempo, de nos conectar uns com os outros, de arrumar esses espaços para a gente se conectar, de abrir essas frestas na distopia para a gente conseguir reivindicar de volta a nossa humanidade, porque é isso que está sendo tirado de nós nesse momento, né, nesse novo ciclo aí da guerra às máquinas. A nossa luta não é exatamente como nos filmes, né, de derrotar o robô que vai vir armado como escopeta, mas é essa resistência a ser desumanizado, a virar só um número, uma peça de uma engrenagem para produzir mais e mais e mais e só trabalhar, trabalhar, trabalhar. A nossa luta nesse momento, a nossa melhor forma de resistência é simplesmente se recusar a ser transformado em máquina.
Bem, é isso, gente. Obrigada por ouvir até aqui. Obrigada demais ao Castilho pela conversa maravilhosa. Você pode conhecer mais sobre o trabalho do Castilho, os livros dele, inclusive os que ele está lançando agora, nos links que eu deixei na descrição. Volto a qualquer momento com o último episódio dessa nossa temporada sobre o futuro. Enquanto isso, você pode ouvir o novo quadro de bobagens imperdíveis, que é o Falei Bobagens. É um quadro de conversas que eu apresento com a minha amiga Thalita Diório. Já tá no ar, é só ouvir. Um beijo, tchau, tchau.